dia para todos. Bom dia. Ô irmão João, se o irmão precisar de mais alguns minutos, pode ficar à vontade. Ótimo, era isso que eu estava querendo. O tempo foge, os minutos se escoam. Então agora ganhamos um pouco mais, né? Mas não vamos abusar. Vamos então continuar e desejamos concluir esta epístola de Tiago. Iniciando a leitura em capítulo 4 e versículo 9. Obrigado também. Isso foi ótimo. Tiago capítulo 5 e versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Confiamos, como sempre, que o Senhor há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. A fé genuína em manutenção. Temos visto ontem à noite a respeito de incluir o Senhor Jesus em nossos planos. Tendo acesso à sua presença, podemos trazer os pensamentos cogitados, meditados e deixá-los aos seus cuidados, pedindo orientação, buscando a vontade dele. Como também de sofrer injustamente, passamos por cima de muitas coisas que podíamos ter mencionado, mas eu não queria deixar passar sem mencionar. Tocamos em parte, em versículo 4 de capítulo 5, que o clamor, os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que bom quando lembramos quem está ouvindo, quem está atento à nossa situação, às vezes de injustiça no emprego. O Senhor dos Exércitos. Às vezes, numa tradução, vocês vão encontrar o Senhor de Sabaoth. Simplesmente quer dizer dos exércitos. O maior que podíamos ter, o mesmo que se encontra em Isaías capítulo 6.
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Está em controle. Pode inverter a situação como Ele quer, para engrandecer o seu próprio nome. Paciência também, temos mencionado a respeito de aguardar com paciência, mesmo sofrendo injustiças, aguardar a vinda do Senhor em pessoa para nos buscar, para nos elevar destas situações e circunstâncias adversas, para estar junto com Ele, para cumprir o seu pedido para com o Pai e manifestar a sua glória aos seus comprados pelo seu próprio sangue. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou, para que vejam, contemplem todos os detalhes da minha glória. Quão bom vai ser, portanto, erguei os vossos olhos, irmãos, porque o juiz está às portas. Como o mesmo Senhor podia dizer em Mateus capítulo 24. Tiago foi muito influenciado pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, não queixeis uns contra os outros. Já temos visto vários mandamentos aqui nesta epístola. Não de falar mal uns dos outros e também de não queixar uns contra os outros. A palavra original comunica a ideia de murmurar, às vezes com voz baixa, às vezes com voz alta, mas o impacto é o mesmo, de entristecer ou machucar as pessoas que são mais próximos de nós. Pessoas como esposas, ou contrário, maridos, família, parentes, amigos, até vizinhos. Geralmente, quando uma pessoa está sob pressão, de uma forma ou de outra, ele começa a resmungar, começa a queixar, e as outras pessoas, infelizmente, são machucadas. Então, é um mandamento, ponto final, não queixeis uns contra os outros. É semelhante do outro que encontramos em versículo 11 de capítulo 4, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então vamos acatar estes mandamentos e pô-las em prática, porque como fala aqui, para que não sejais condenados. Então é um erro grave resmungar, em vez de suportar com paciência uma circunstância adversa, ou ser como Pedro, pela mão do Senhor, elevado acima da tempestade, para andar em cima do mar, ou para nós seria em cima das circunstâncias adversas. O Senhor está conosco, o mesmo Senhor dos exércitos. Os exemplos vêm em versículos 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Os dois vão juntos para o cristão. Aflição, coisas contrárias, aparentemente obstáculos, mas podemos vencer confiando no Senhor. Aflição e paciência, sofrer e ter paciência ou perseverança para atravessar a tempestade. Qual é o exemplo? Os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas que falaram em nome do Senhor erraram? Não. Eles estavam cumprindo a vontade do Senhor. Paralelo, o Senhor mandou os seus discípulos entrar no barco e atravessar o mar. Eles estavam obedecendo, mas veio o vento contrário. Os profetas precisavam comunicar a mente de Deus, pois um profeta recebe de Deus e comunica ao povo. O sacerdote faz o contrário. Ele recebe do povo e apresenta a Deus. Assim como Ezequiel, por exemplo, ele podia vir com a autoridade dos céus, dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Ele vai falando, comunicando. E por isto, muitas vezes era necessário sofrer. Mesma coisa com Jeremias.
Mesma coisa com os outros profetas. Ser um servo de Deus, na antiga aliança, era para sofrer aflições e perseverar, passar, continuar, levantar e fazer a mesma coisa, tudo de novo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Às vezes convém ler alguns versículos em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vale a pena ler todinho. Conheço uma moça que, quando tinha 11 anos, decorou Hebreus 11 todinho. Impressionante. Agora, Hebreus 11 e versículo 36, para economizar um pouco de tempo. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Sofreram aflições. E pensamos, nós não temos experimentado isto. Na vida, para nós, tem muito sossego e tranquilidade. Ainda mais no Brasil, um país, assim, comparando com outros países, é um país pacífico. Eu sei que tem violência, mas em geral não tem guerras. Não tem terroristas. Vivemos em paz, em comparação com estes que sofreram por causa do nome do Senhor. Versículo 11 é mencionado Jó. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o Espírito Santo queria levantar esta pessoa para nos encorajar, especialmente o fim que o Senhor tinha com ele. Qual foi o fim? De abençoá-lo muito mais, inclusive 2 vezes mais do que no início. Era necessário para Jó entrar na prova, no teste da sua confiança em Deus. Mencionamos nos estudos anteriores que mesmo ali, perdendo os seus bens, perdendo a sua família, passou a prova, às vezes, em contraste, mais fácil. Mas veio a segunda prova, a sua saúde, assentado em cinzas e com caco, raspando a sua pele, por causa da doença que foi permitida para ele. Cócica, sem alívio, e de lá ouvindo a sua esposa dizer, amaldiçoa a Deus, e morre. Conselho errado. Podia diferenciar. Eu vou rejeitar este conselho, não vou cumprir isto. Eu vou permanecer e perseverar nisto. O Senhor tem algum propósito para comigo. Ainda que Ele me mate, nele confiarei. Chegamos a este ponto? Creio que não. Mas se for, qual seria a nossa reação? Nele confiarei. É prova de fé genuína. Tendes ouvido, então, a perseverança de Jó. Este é o sentido da palavra traduzida paciência. A perseverança de Jó é um exemplo em todas as Escrituras, que perseverou e no fim, alegria. Mesma coisa conosco. Aqui não é o fim, aqui é o começo, que continua para toda a eternidade, e o melhor há de vir. Sede perseverantes até a vinda do Senhor. Como temos visto então nas outras partes, neste assunto de manutenção da fé genuína, nós acatamos estas coisas para robustecer a fé, para poder permanecer e aguardar o glorioso momento de ver face a face aquele que por nós quis morrer. Ele deu seu todo para nós. Não podia dar mais do que isto, a sua própria vida.
e o que nós temos dado para Ele. Esquadrinhamos o nosso coração, examinamos-nos a nós mesmos, como temos visto em 2 Coríntios 13. Examinamos-nos a nós mesmos. Não tenho entrado nestas experiências. E às vezes falhamos, tendo um certo testemunho em qualquer lugar onde estamos. Às vezes alguém pede a razão da esperança que há em nós e não estávamos prontos para dar uma bela resposta com brandura, explicar para estas pessoas por que cremos no Senhor Jesus, porque andamos e nós nos comportamos de modo digno da vocação com que nós somos chamados. Perdemos uma oportunidade, mas pode aguardar. Deus vai dar outra. Ele dá mais graça, mais uma oportunidade, e tendo isto em nossas mãos, precisamos usar. Às vezes vai ter perseguições. Mas então está aqui este assunto de perseverar. O que o Senhor tinha com Jó era glorificar o seu próprio nome, o nome do Senhor, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Leia o último capítulo de Jó e vai descobrir, está escrito ali, que Deus lhe deu 2 vezes mais do que ele tinha no início. Mas para a prova era necessário retirar tudo aquilo. Ficou em cinzas, praticamente sem saúde. Mas mesmo assim, permaneceu e perseverou. Versículo 12 é mais fácil tratar, sem muito tempo, a respeito de juramentos. O âmago do versículo 12 é de sempre falar a verdade. Mesmo se depois de ter nos comprometido, dizendo sim, sim, não voltar para trás. Mesmo se vamos levar um prejuízo, vamos cumprir a nossa palavra. Às vezes temos lido isto pensando então, com respeito de dar um juramento num fórum, por exemplo, como testemunho. Não é assim, pois deixe-me citar 2 exemplos no Novo Testamento a respeito de dar um juramento. Um tipo de juramento que o apóstolo Paulo fez em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Quando ele está dizendo a respeito das coisas que ele estava escrevendo. Versículo 19, Gálatas 1 e 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. O que ele está fazendo? Um juramento. Ele está dizendo estas palavras na presença de Deus, que sonda os seus corações, que sabe tudo que ele está falando. Ele não está mentindo. Um tipo de juramento, sim. O Senhor Jesus também ficou sobre um juramento. Vamos ver em Mateus capítulo 26. Quando, perante o Sinédrio, e o sumo sacerdote o colocou sobre um juramento, pois ele estava quietinho, não tinha falado nada. Versículo 62. Mateus 26, versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. O sumo sacerdote não gostou do silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobre este juramento, o Senhor falou. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Que resposta poderosa, verídica, posto sobre um juramento. Conjuro-te pelo Deus vivo. Então o Senhor, ele abriu a sua boca para dizer e confirmar a verdade. Com respeito deste ensino, Tiago, de certo, pegou isto
dos ensinos do Senhor. Ou podemos dizer também que o Espírito Santo levantou isto pelo Sermão da Montanha e trouxe isto para Tiago escrever mais uma vez. Mateus capítulo 5 e versículo 33. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não te jurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, elevando o nível mais alto do que a antiga aliança, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, sim. Então, simplesmente cumprir a nossa palavra, mesmo se vai nos prejudicar. Falamos assim, então vamos cumprir. Não há necessidade de usar o nome de Deus para confirmar a nossa palavra. Nem os céus, nem a nossa própria cabeça, nem um aumento. É nesse sentido que o ensino está aqui em Tiago 5. Palavras, pessoas de palavra, pessoas confiáveis, pessoas tementes a Deus, porque havemos de dar conta de nós mesmos ao Senhor. Vamos progredir mais um pouco. Voltando para Tiago, então, capítulo 5. Em seguida, vem algo a respeito de aflição, de contentamento e de fraqueza. Está alguém entre vós aflito, sofrendo, às vezes sentindo: estou exausto, não aguento mais. Qual é o recurso? Ore. Tiago 5, versículo 13. Estamos andando bem, graças a Deus. Eu vejo que vai dar para completar, mesmo usando alguns minutos a mais. Vamos ver isso. Está alguém aflito, sofrendo injustamente, não querendo enfrentar um novo dia, parece que chegou ao final dos seus esforços, ele está sofrendo, mas tem recurso. Podemos entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Podemos aproximar a Deus e abrir o nosso coração e deixar o peso que está nos ser empurrado para baixo, deixar este peso com o Senhor. Ansioso, não há necessidade. O último capítulo de Filipenses nos fala: em lugar de ansiedade, deveríamos ser alegres. Ana, ela tinha um peso, uma tristeza, queria um filho para dedicá-lo ao Senhor. E entrou na presença de Deus. Entregou o seu pedido e o seu peso ao Senhor. Voltou alegre, aliviado. Leia 1 Samuel capítulo 1 e observe como ela continuou alegre, leve. É um exemplo para nós também. Estamos aflitos, ansiosos, preocupados. Vamos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos ama muito mais do que podemos imaginar. Está interessado em cada detalhe das nossas vidas, que não podemos nem considerar. Até os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo, são contados. Sim, Ele está interessado. Ele deseja ouvir a nossa voz, para termos comunhão com Ele, para ser aliviado. Está alguém aflito? Resposta simples: ore. Apenas uma palavra, 3 letras. Ore. Está alguém contente? Esse é melhor. Os dois extremos. Um está aflito e outro está contente. Numa igreja local, sempre existe isto.
E os anciãos, os presbíteros, superintendentes, os que estão olhando por cima, têm um olhar, têm um zelo. Eles estão interessados, como o Senhor está interessado. E às vezes quer usar um que tem esta vista por cima, episcopeio, olhando por cima. Então ele está zelando. Parece que não tem um sorriso tão bem como deveria ter. Cabeça baixa, está triste, não participou. Passou 2 semanas, 3 horas. Não podemos deixar muito mais do que isto. Está afundando cada vez mais. Do outro lado, opa, fulano está alegre, canta com aquele fervor e zelo, conversa sobre as coisas do Senhor. Muito bem, vamos encorajá-lo e dizer, muito bem, gostei, continue assim, cresce mais. Está alguém contente? Cante louvores. Isto, além de alegrar a nossa própria vida na presença do Senhor, é contagioso. Passa para os outros. Os outros ficam alegres e contentes também, felizes e satisfeitos. Tudo isto e muito mais na presença do Senhor. Um equilíbrio. Muito bem. Cante louvores. Agora, uma faixa da carta de Tiago, polêmico, mas precisamos enfrentar, né? Mas não vai ser tão difícil, não vai exigir tanta atenção como nós pensamos, porque é fácil. É fácil. Tome esta atitude. Vou explicar. Está alguém entre vós fraco? Chame os presbíteros da igreja. Então vocês podem observar que eu não li a palavra doente. Fraco. Esta é a tradução correta da palavra original. Fraco na fé. Agora está começando a sentir que não é tão um obstáculo como imaginávamos. Pois se fosse para ter uma doença física, então não era para chamar os presbíteros, os anciãos, mas para chamar o médico. Concorda? Ou no tempo de Tiago, chame alguém que tinha o dom de curar. Mas obviamente não é assim para nós hoje. Senão todos nós teríamos uma saúde de ferro e ninguém ia morrer. Lógico. Então, usando esta palavra aqui, nós podemos enfrentar este texto de uma forma mais agradável. Está alguém fraco na fé? Chame os presbíteros. Então, vamos confirmar o que estamos ensinando, porque o ensinador vai receber o mais severo juízo. Precisamos confirmar. Esta palavra, se vocês, os que estudam a palavra, têm o Strong, concordância, é número 770. 770. Confirmar depois. Mas esta palavra se encontra em Romanos, capítulo 4, com respeito de Abraão. Romanos, capítulo 4, versículo 19. Com respeito de Abraão, entrando direto no contexto, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, a respeito dele ser justificado pela fé, não considerou a fraqueza do seu corpo, mas aqui não enfraquecendo na fé. A sua fé era firme. É a mesma palavra, número 770, na concordância. Mesma palavra de Tiago, capítulo 14. Está alguém fraco? O que eu falei errado? Tiago 5 e versículo 14. Obrigado. Então, fraco é nesse sentido. Tem mais um. E tem 3 para mencionar, a terceira é poderosa. Mas em Romanos capítulo 14, agora, notamos isto. Versículo 1. Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Enfermo na fé. É a mesma palavra original,
como se vê em Tiago 5, e versículo 14. Mesma palavra. Enfermo ou fraco. Uma enfermidade espiritual. Agora podemos dizer isto. Enfermo na fé. Agora veja duas palavras usadas na mesma sentença. Fraqueza e doença. Na igreja. 1 Coríntios capítulo 11. E versículo 30. A respeito do partir do pão, não discernindo os emblemas de uma forma correta, é necessário de examinar-se e depois participar. Chegamos então em versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, mesma palavra, e doentes, outra palavra. E muitos que dormem, quer dizer que já morreram. Agora veja como as duas palavras estão usadas juntos aqui. Portanto, notamos que em Tiago capítulo 5 e versículo 14 é fraqueza espiritual, é uma doença espiritual. Por isto, chamar os anciãos. Os anciãos têm as qualidades necessárias. Os anciãos são erguidos entre os irmãos e permanecem entre os irmãos para servir a Deus. É uma obra, não é um título, mas é uma obra almejada, justamente para servir ao Senhor. No outro estudo, usamos tempo para delinear o serviço de um evangelista, como também o serviço de um ensinador, o que ele vai fazer. Agora temos o serviço de um ancião, é recuperar, zelar, guiar. Não temos tempo para olhar em Hebreus 13, mas apenas dizer que a tradução obedecei aos vossos pastores deveria ser obedecei aos vossos guias. Versículo 7 e versículo 17. Guias para dar orientação. Este é o caminho, andai nele, não desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Orientação para o rebanho. 1 Pedro capítulo 5. Pedro era um entre os outros anciãos. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí ele está erguendo os seus olhos espirituais, a glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Entre vós. Tendo cuidado dele, não por força, não por obrigação. Não, veja bem como é o impacto aqui. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. De exemplo. Então, os irmãos seguem aquele que pode ter um modelo para eles, como Paulo podia seguir o Senhor e servir como exemplo para os outros. Como ele seguiu o Senhor, os outros podem seguir estes guias. Eles zelam pela herança de Deus. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Agora eu posso dizer que a minha intenção hoje de manhã era falar sobre as coroas, mas não deu. Precisávamos completar Tiago. Aqui então, nós temos o sumo pastor, aquele que cuida do rebanho. Quer saber como é então o serviço de um ancião, mesma pessoa, um presbítero? Aquele que viver por cima do rebanho de Deus, está superintendendo o rebanho. Veja aqui. Deixa-me dizer antes da referência. Eu sei a referência esta vez, mas agora, porque eu olhei antes. Mas os reis de Israel eram chamados pastores, guias, os que zelavam, cuidavam Israel.
Então, Ezequiel capítulo 35. Ezequiel capítulo 35. 34, aliás. Ezequiel capítulo 34, vamos ler o versículo 1 para confirmar o que estava dizendo a respeito dos reis. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza. Profetiza contra os pastores de Israel. Pastores eram os reis. Contra os reis de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Serviço de um profeta. Considerai como os profetas foram afligidos, sofreram. Ezequiel era um deles. Imagina, chegando para o rei e dizer estas coisas. De certo, o rei não ia gostar. Versículo 15. Deus está dizendo: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Como lemos outro dia, ou citamos Salmo 23, um ambiente pacífico, onde podem crescer, desenvolver, remoer, digerir o alimento e apreciar a pessoa do Senhor. Eu os farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei. Serviço de um ancião, de um presbítero, está aqui. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma, fraco, fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. O Senhor mostra aqui como é fazer o serviço de um verdadeiro ancião, ou presbítero. Ele zela, ele vai atrás. Um enfraqueceu na fé, ele vai trazer de volta. Um foi desviado por outro, ele vai lá tratar o assunto. Meu irmão, não é assim. Olha, as Escrituras permanecem da mesma forma. Ele pode trazer de volta. Veja como o Senhor fez com 2 dos seus discípulos depois da sua ressurreição. Os 2 estavam com as costas da comunhão em Jerusalém e os rostos na sua casa em Emaús. Cabeça baixa, triste, pesado, ansioso, o Senhor se ajuntou e foi com eles. O bom pastor que cuida e zela pelas suas ovelhas, conhece eles pelos seus próprios nomes, ele chama. O que o Senhor fez andando com eles para Emaús, abriu as Escrituras a seu próprio respeito, e com isso aqueceu seus corações. Foi um tempo tão bom que quando chegaram em casa e o Senhor foi convidado, emocionante isto, fique conosco, o dia já declina, fique conosco, não é tocante? Então eles podiam hospedar o Senhor tomou o lugar principal, deu graças, partiu o pão, às vezes viram as marcas nas suas mãos. Depois o Senhor foi para outro lugar. Mas estes 2, recuperados, coração aquecido, eles podiam dizer: puxa, o nosso coração não ardia quando ele falava conosco pelo caminho. Vamos de volta para a comunhão em Jerusalém. Mesma hora, sono fugiu. E estavam com energia, zelo, vigor. Vamos voltar lá. Chegaram lá. E os discípulos estavam no cenáculo. Imagina a realidade. Quase perdendo fôlego. Viemos com pressa, irmão. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou e se apresentou para Pedro. Ele vive. Alegria contagiosa. Recuperação. Este é o serviço que o Senhor mostra como é necessário numa igreja local. Enquanto estou lembrando todo aquele trecho em Tiago capítulo 5, começando em capítulo 4,
é no contexto de uma igreja local. Começa em versículo 1 de capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Entre vós, quer dizer, numa igreja local. E continua aqui. Então, eu creio que temos visto o suficiente, tem muito mais, mas temos visto o suficiente para entender que, então, esta situação, em Tiago 5 e versículo 14, é a fraqueza na fé. Por isto chama os anciãos. Ele chama. Ele tem um exercício no coração. Desejo retornar. Desejo ficar forte. Mas não tenho vontade de orar. Parece que o Senhor está longe de mim. Então, irmãos, orem por mim. Chamam os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Orem. Estes têm as qualidades de poder orar. Eles têm as qualidades de manter-se em comunhão com o Senhor. Eles têm tudo isto para fornecer para uma pessoa que chama. Sendo chamado, então, eles vão. É plural. Sempre é plural. Serviço de um ancião. Os presbíteros da igreja. Melhor, na igreja. Entre os irmãos. Não sobre eles. Para os maltratar. Ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o fraco. Quer dizer, recuperar o fraco. Restaurar aquele que estava fraco na fé. Ungindo-o com azeite. O que quer dizer isso? Lembramos que, sob a antiga aliança, tanto reis como profetas, como sacerdotes foram ungidos. E o significado daquilo era justamente separá-los para o serviço do Senhor. Daquilo que o Senhor quis que eles fizessem. Não vamos usar tempo para ler sobre Davi nem Arão, mas estão aqui. Eu acho que eu vou citar o segundo salmo mais curto. Salmo número 133, pois o mais curto é 2 versículos. Salmo número 117. Salmo 133 tem 3 versículos só. Então, se vocês conhecem isto, às vezes vocês já estão recitando isso dentro do seu coração, enquanto eu acho a página certa aqui. Salmo número 133 vai assim, desta forma. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Guerras não, contendas não, descontentamento não. Do contrário, paz, sossego, união, dissensões não. Então, este ambiente é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom é ler esses salmos, algo no sentido espiritual prazeroso para Deus. Harmonia, união, como este azeite, quando Arão foi ungido, separado para o serviço do Senhor, desceu na sua barba, passando pelo queixo, perto do aparelho de comunicação, sua língua, domínio próprio, separado para o Senhor, e podia descer até a orla dos seus vestidos. Sim, o sumo sacerdote, separado para Deus. E quando passamos algumas páginas de Tiago para o lado direito, nós notamos isto. Versículo 5, capítulo 2 de 1 Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Este irmão, em Tiago 5, que foi recuperado, ungido com azeite, ele está sendo separado novamente para o serviço do Senhor. Desviou-se, esfriou-se na fé, não tinha vontade de orar, mas recuperado.
E assim, mais para frente, versículo 9 em 1 Pedro 2. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Tem dignidade no nosso comportamento. Como sacerdote, ele entra na presença de Deus para apresentar a Deus louvores e adoração. Então, o irmão recuperado, sarado pela oração dos anciãos, em plena harmonia com isto, ouvindo as suas confissões, às vezes, os erros que ele fez, coisas que afastaram ele do Senhor, mas ele quer voltar. Eles oram sobre ele e indicam que ele é separado para o Senhor. Então, como sacerdote, novamente, ele pode levar a igreja a Deus em oração ou em adoração na lembrança do Senhor. E quando saímos da presença do Senhor, saímos como um sacerdócio real. Para fazer o quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um bom comportamento o Senhor exige. Creio que nós falamos suficiente para enfatizar que aqui não se trata de uma doença física, mas uma fraqueza espiritual. E a oração da fé salvará o doente, o fraco, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deus é grandioso em perdoar. O homem geralmente, ele quer condenar, mas esta não é a misericórdia da parte de Deus que vence o juízo. O que vence o juízo é o perdão, a misericórdia que vem da parte de Deus. Vamos lembrar isto, surgindo qualquer caso numa igreja local, seja aqui ou em outro lugar, é necessário observar que quando uma pessoa é recuperada, é por completo. Não pensamos, esta pessoa não é nem digna de arrumar os bancos, muito menos dirigir a igreja a Deus em oração. Não está sob castigo, nem disciplina, restaurado, muito bem com o Senhor. Deus é grandioso em perdoar. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Creio que este é o contexto na casa deste irmão que pediu para os anciãos virem. O ancião, uma qualidade primordial do ancião é controlar a sua língua. Portanto, ele pode controlar o seu corpo inteiro. Não vai contar para os outros. Ele é uma pessoa confiável. Por isto, além de ser aproximável e confiável, pode ter confissão, mas vai parar ali. Imparcialidade, se envolver outras pessoas, como Evódia e Sintique, não vai tomar nada, mas quer que seja restaurado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Concluindo, Elias, aqui, o contexto é tudo sobre a recuperação. Qual foi o caso de Elias? Poupando tempo, eu vou apenas citar Deuteronômio 11. Começamos ontem um pouco, mas mais para baixo um pouco, nós lemos que quando o povo se desvia do Senhor, volta para as imagens, idolatria, e esquece o Senhor, abandona o Senhor, então o Senhor, ele tem ciúmes. Este é o meu povo. Então ele vai segurar a chuva, a primeira e a última. Elias, nas montanhas de Gileade, sabia disto, pesava no seu coração, um homem só, temente a Deus, podia trazer em oração Deuteronômio 11, versículos 15 e 16, na presença do Senhor, dizer: Senhor, tu disseste através de Moisés, as últimas palavras de Moisés, que havendo idolatria no povo, não tendo seguido o Senhor com todo o seu coração e amando o Senhor de toda a sua vida, tu has de segurar a chuva. Senhor, segure a chuva, primeira e a última. Ele não disse a quantidade de tempo, embora que sabemos que foi 3 anos e meio, mas conforme a vontade do Senhor, pediu e o Senhor confirmou.
entrou sem temor na presença do pior rei de Israel, Acabe. Deu recado: não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. E ali em 1 Reis 17, observamos que ali mesmo no templo, aliás, no palácio de Acabe, em Samaria, o Senhor disse: retira-te daqui, vai para o ribeiro de Querite, ali te sustentarei. Então saiu. Quando uma pessoa, que podia ser qualquer um de nós, tem um peso da decadência espiritual, e apresentamos isso na presença do Senhor, como Daniel também fez, nós vamos estar prontos para sofrer junto com o povo de Deus. Sofrer, mas também ver o fim que o Senhor tem. Recuperação. O fogo desceu sobre o Monte Carmelo, consumou o sacrifício que Elias apresentou, consumou a lenha e as pedras, lambeu a água no rego ao redor. E o povo podia ver aquilo e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma nação completa, recuperada pela oração de uma pessoa só, Elias. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O contexto todinho aqui é sobre um irmão ou irmã recuperada. Por isto, termina assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte, separação de Deus, uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Terminamos. É uma pena que deixamos Tiago por um tempo, mas às vezes nós vamos considerar Tiago mais uma vez, numa outra ocasião. Tem muito mais aqui. Tem sido prazeroso abrir as Escrituras e usar o dom espiritual confiado justamente para edificação, encorajamento, às vezes exortação, mas em tudo, engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra. Amém. Queria pedir aos irmãos que, agora que nós vamos